Bom dia, bem-vindos a mais um ETEC em Ação, um programa do Grupo Itanews com o apoio da sua Web TV, o seu veículo na comunicação. Hoje, continuando a nossa etapa de entrevistas do ano de 2011, estamos aqui com o professor Carlos Afonso. O professor Carlos Afonso, ele é professor no Centro Paula Souza e hoje realizando seu doutorado na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, no campus de Itapeva. Bom dia, professor. Bom dia, Thales. É um prazer imenso tê-lo, senhor, nos nossos estúdios e nesse dia de hoje para falar um pouco mais a respeito do que o senhor faz no dia a dia. Eu que agradeço a oportunidade. Bom dia a todos. Agradecendo também ao professor Marcelo Martins Holtz, que é o nosso diretor do programa ETEC em Ação e que está aqui também nos nossos estúdios. Professor Carlos Afonso, é muito importante hoje para os nossos web telespectadores a sua presença e eu gostaria de saber do senhor qual é a sua formação e qual o tempo de atuação no Centro Paula Souza de Itapeva. Muito bem. Minha formação é engenheiro mecânico. Eu me formei em engenharia mecânica em 1995 na USP do campus de São Carlos e desde então tenho trabalhado na área, né? E esse ano, inicialmente, no começo desse ano eu retornei a Itapeva depois de aproximadamente 15 anos fora da região e estou atuando... É um tempo muito grande, muito né? grande. Faz esse ano, no começo desse ano, eu voltei para a região e estou lecionando desde o começo desse ano na Instituto Paula Souza. Isso é importante. Professor, dentro dessa sua ausência de Itapeva, diríamos, assim, um tempo distante da nossa cidade e da nossa atual realidade, poderia falar para os nossos telespectadores como foi a sua ausência, onde o senhor atuou e se essa atuação lhe trouxe muitas alegrias? Infelizmente, na época que eu estava terminando o meu estudo do ensino médio, Itapeva não tinha tantas oportunidades quanto tem hoje para você continuar seus estudos, né? Não tinha nenhuma faculdade tecnológica. Sim, exatamente. Da área que eu tinha interesse, então isso me levou a sair da região para continuar os estudos. E dentro dessa questão, como eu coloquei, eu me formei em 95 em engenharia mecânica e também Perfeito. Uma outra dificuldade que existia na região é você encontrar uma posição dentro da área técnica, especificamente dentro das engenharias. E isso me levou a trabalhar e buscar os grandes centros para buscar uma colocação. Dentro disso, já em 96, eu comecei a trabalhar na indústria automotiva, né? Sim, exatamente. Essa experiência sua, de indústria automobilística trouxe ao senhor, o grande profissional que o senhor se tornou ao longo desses anos. Seria bom que o senhor falasse como é que é essa experiência, trabalhar numa indústria automobilística, principalmente na Volkswagen do Brasil, na cidade de São Bernardo do Campo. Então, muito bem. Realmente foi uma experiência muito interessante, assim, principalmente da área técnica que eu vim. A indústria automotiva como um todo tem uma grande característica de você ter oportunidade de conhecer várias tecnologias diferentes, vários tipos de tecnologias diferentes. Muito importante. O produto automóvel ele é muito complexo no seu desenvolvimento, ele envolve várias técnicas, vários desenvolvimentos diferentes. Especificamente, a minha área de atuação era dentro da engenharia de materiais. Ou seja, não somente eu, mas uma equipe de engenheiros, de profissionais, trabalhavam na escolha do melhor material para determinada aplicação. Dentro das grandes famílias de materiais, que seriam os metálicos, os polímeros e os cerâmicos, a gente se dividia dessa forma. Sim. Você escolhia para determinada aplicação qual é o material que melhor se adequava àquela aplicação. Nossa, isso é importante, a gente utilizar diversos materiais e ver qual deles se aplica melhor na sua utilização, não é verdade? Exatamente. Um exemplo assim que a gente pode colocar é, por exemplo, o para-choque do carro. Ele é feito de um material polimérico, porque ele tem que ter alguns
características de desempenho que o material polimérico, ou seja, o plástico, ele se adequa melhor. Por exemplo, ele tem que absorver o impacto quando ocorre a colisão. Isso, quando ocorre a colisão. E ele tem algumas características de acabamento do carro. Então, o material polimérico, especificamente no caso do para-choque polipropileno, é um material que melhor se adequa a isso. Uma vez escolhida a família de materiais, você tem que escolher especificamente qual, dentro daquela família, qual melhor material tem melhor desempenho. No caso do para-choque, por exemplo, é um polipropileno com alguns aditivos minerais, né, o talco, que dão essa característica de resistência que é adequada para aquele material, para aquela aplicação. Isso no caso do para-choque, né, de um dos 5.000 componentes que fazem parte do produto automóvel. E assim, para todos os outros produtos, você precisa desenvolver qual é o melhor material e determinar as especificações para que no momento em que esse material seja produzido em série, essas especificações sejam seguidas, né, pela fábrica para que seja sempre mantido aquele nível de qualidade esperado. Exatamente. É muito importante a gente ter essa percepção, porque você trabalhar com uma equipe de profissionais dentro desta área que atuem no sentido de construir uma aplicabilidade de materiais da melhor maneira, e o senhor utilizou, né, diversas vezes um material polimérico, é que a gente percebe a importância de entendermos um pouco da parte de revestimento e também entender que a cada vez, né, a cada processo da indústria automobilística, a gente vê uma constante inovação partindo de um pressuposto de que o estudo dos materiais é importante. Quando o senhor trabalhou, né, na Volkswagen do Brasil, dentre as suas experiências, qual delas mais se destacou na sua vida como profissional engenheiro? Ou se o senhor também atuou na parte de gerenciamento de processo, de gestão de processo? Trabalhando na Volkswagen, né, desde mais ou menos 1997, assim, eu tive a felicidade de acompanhar os principais lançamentos automotivos desde aquela época, né? Inicialmente com o Gol, chamado Gol Geração 3, né, o apelidado Gol Bolinha. Isso, exatamente. Desde a última revitalização do Santana, que nem existe mais, passando pelo Fox, fantástico. Já pegou o lançamento do Fox. Do Fox, Polo e até algumas coisas do caminhão da Volkswagen. Ah, legal, verdade. Então, durante esse período, assim, eu sempre busquei alinhar duas linhas de trabalho diferentes, ou seja, o desenvolvimento de materiais com novas tecnologias na área de informação. Então, desde a faculdade eu gostei de trabalhar também com a área de informação, né? Então eu procurei aliar essas duas questões. Isso foi, inclusive, o que eu trabalhei no meu mestrado quando eu realizei em São Paulo. Eu procurei alinhar as duas áreas. Como é que eu busquei fazer isso? Eu sentia que no desenvolvimento de materiais existiria a possibilidade de você utilizar técnicas computacionais que auxiliassem nesse desenvolvimento. Uma das técnicas computacionais que a gente trabalhou é a chamada redes neurais. Redes neurais tem esse nome que assusta um pouco, né? Mas na verdade é uma chamada técnica estatística não paramétrica. Então é uma técnica matemática, né, computacional, que auxilia quando você quer extrair algum tipo de conhecimento dentro de uma base de dados. Sim, exatamente. Então essa modelagem matemática, estatística, computacional é uma aplicabilidade que o senhor realizava para obter a melhor liga de materiais para trabalhar dentro da Volkswagen do Brasil? Exatamente, você colocou muito bem. Dentro dessa questão que a gente está discutindo de você selecionar o melhor material para determinada aplicação, o que a gente fez? A gente criou um banco de dados em que foi levantado... Sensacional, hein? Realmente é bastante interessante. Criou um banco de dados em que você selecionava várias propriedades dos materiais e o seu desempenho.
Então Perfeito. foi criado esse banco de dados e com a ajuda dessa técnica, técnica computacional, buscou-se selecionar qual é o melhor material para determinada aplicação. Especificamente como eu estava mais envolvido, sempre estive mais envolvido com os materiais poliméricos, os plásticos, foi aplicada essa técnica para a seleção das melhores parâmetros de processo para o desenvolvimento de materiais plásticos. Isso eu acredito assim que foi uma das grandes contribuições aí, uma vez que foi possível, né, se aliar dois problemas bastante interessantes, que é a seleção de materiais para determinada aplicação industrial e o uso de técnicas de inteligência artificial para auxiliar esse tipo de desenvolvimento. Perfeito, professor. Professor Carlos Afonso, será que essa aplicabilidade na indústria automobilística é que motivou o senhor a realizar o seu mestrado na Uninove em São Paulo em peças automotivas? Exatamente, sem dúvida. Qual é a sua linha de pesquisa? Exatamente. O grande motivador foi esse, né? Tentar alinhar esses dois campos de trabalho. Né? Perfeito. Como você colocou exatamente o meu mestrado, o título dele é Aplicação de Redes Neurais no Desenvolvimento de Peças Automotivas. Ótimo. Foi exatamente onde culminou, né? Onde foi formatado esse desenvolvimento, né? Onde foi trabalhado essa questão do desenvolvimento de peças automotivas e foi colocado na forma de um trabalho acadêmico, que felizmente... trouxe muitos frutos ao senhor. Exatamente, trouxe muitos frutos, exatamente. Professor, durante o seu mestrado, isso deve ter balançado o senhor a migrar para a carreira acadêmica. E nós sabemos que um profissional que atua muitos anos no segmento da indústria, ele acaba ficando muito bom naquilo que faz, gerando uma habilidade forte, além da habilidade forte, construindo um grande portfólio para sua carreira e também a consolidação de um determinado espaço de tempo dentro daquilo que eu chamo de competência. Como é que o senhor se interessou pela área acadêmica? Qual foi o grande motivador que trouxe o senhor a se tornar um professor e não mais, né, um profissional dentro da indústria automobilística? Alguma paixão te despertou? Então, desde o período de faculdade, eu sempre atuei, sempre tive envolvido com educação. Com educação, exatamente. Na faculdade, daquela forma que muitos profissionais passam para ajudar no orçamento da faculdade, dando aula em cursinhos, esse tipo de coisa, eu sempre tive os cursinhos preparatórios para vestibular. Os bons cursinhos preparatórios. Então, isso sempre teve dentro de mim essa vontade, esse gosto por lecionar. Durante todo o período em que eu atuei focado na questão de engenharia, sempre tinha lá no fundo, né, uma vontade até de permanecer nisso. Infelizmente, por uma questão de tempo, de cronograma, não foi possível desenvolver isso. Só que, como você colocou, chega uma hora na carreira que você começa a pensar, olha, o que forma, por exemplo, os melhores professores, né? O que geralmente se diz, né? O importante é você ter o conhecimento tácito. O que é o conhecimento tácito? O conhecimento tácito é quando você consegue aliar o conhecimento teórico com o conhecimento prático. Né? Então, o que acontece? Uma coisa é você ler uma determinada afirmação dentro de um livro de engenharia, outra coisa é você vivenciar. Olha, aquilo que estava escrito no livro realmente faz sentido. Faz sentido. Funciona. Tem uma aplicação. Tem uma aplicação. Exatamente. Professor, hoje o senhor atua na Escola de Minas e Metalurgia, tanto no ensino médio como técnico. Temos aí divergências, não é? Uhum. Uns falam que o ensino médio ele tem hoje um perfil de aluno. Outros falam que o ensino técnico tem outro perfil. Há muitas diferenças nisso mesmo? Com certeza, são dois públicos totalmente diferentes. Assim, existem
cuidados inerentes a cada um desses grupos, né? Com relação ao ensino médio, você tem que, é necessário que se tenha a postura do professor no sentido clássico da coisa, né? No sentido de manter a disciplina, e não que no ensino médio não seja diferente, mas essas questões têm um peso maior nesse desenvolvimento. E é interessante que são enfoques diferentes. No ensino médio, você tem aquela percepção de você ser o ente formador da personalidade do aluno. Realmente, o ente formador do aluno. Você passa de professor a um referencial. Exatamente. Isso é sensacional, porque o professor, ele perdeu aquela característica de imposição. Exatamente. Ele é o agente facilitador do conhecimento no sentido do aprendizado. E isso, para nós, é mais do que qualquer coisa. É muito importante a gente saber, como professores hoje, a importância do referencial. Como é que funciona isso no seu dia a dia? O senhor entende, como professor de matemática do ensino médio e como professor, né, da área de sistemas de informação, de tecnologia de informação na comunicação, no ensino técnico, qual seria aí a grande virtude no ensino médio para o aluno que está aprendendo matemática e no ensino técnico como professor de tecnologia de informação na comunicação? A percepção que eu tenho é que os alunos, em geral, eles veem você como exemplo em si. Não necessariamente você ter o discurso correto. Eles têm muita percepção de sentir como é a pessoa, como você se comporta, como você se posta diante dos alunos. Se posiciona. Se posiciona, exatamente essa palavra. É aquela questão de ser o exemplo como exemplo. E os alunos, eles têm esse scanner, assim. Eles percebem nas pessoas, por exemplo, um exemplo talvez até tolo. De repente, um comentário entre os alunos: professor, vai tomar uma cervejinha lá, não sei o quê, esse tipo de coisa. Se você coloca assim, olha, legal, vocês vão tomar cerveja? Fique à vontade, mas eu não gosto muito, não é muito a minha praia. Esse tipo de coisa, esse tipo de exemplo, assim, talvez simples, reflete assim, até como pessoa, né? Passando um exemplo como pessoa. Já no caso do ensino técnico, também tenho a felicidade de lecionar na FAIT também, que é a graduação em Sim, sistemas. exatamente. A sua área de atuação também está na Faculdade de Ciências Agrárias de Itapeva, a FAIT. Depois nós vamos falar mais a respeito disso, não é, professor? Exatamente. E no caso do ensino médio, é um pouco mais no sentido de você discutir o conteúdo tecnológico, né? Então é um patamar um pouco diferente. É lógico que tem a posição a questão como exemplo formador, mas você a discussão é um pouco sai dessa questão um pouco e entra mais na discussão do conteúdo, né? Do conteúdo tecnológico, do desenvolvimento tecnológico, onde eu sempre busco assim puxar exemplos do período da vida profissional. Perfeito. Professor, dentre essa sua experiência no ensino médio e no ensino técnico profissionalizante, o senhor também viu a necessidade de migrar para o ensino superior. E claro que hoje a gente percebe que o ensino superior ele é uma realidade no país e a cada ano nós estamos formando mais profissionais. Esses profissionais que estão entrando no mercado, talvez por não ter experiência, eles acreditam que boa parte do seu conhecimento dentro da universidade traga-os para a realidade do mercado de trabalho. Na FAIT, onde o senhor leciona no curso de Sistemas de Informação, será que isso realmente acontece? A boa formação acadêmica é só o primeiro passo, né, da história para você conseguir uma boa colocação dentro do mercado de trabalho. É uma condição necessária, mas não suficiente. Uma vez que existe uma concorrência muito acirrada, né, pelos postos de trabalho, o fato de você ter uma boa formação é a questão básica.
a partir dessa boa formação, você tem que ter a capacidade, né, de se desenvolver profissionalmente. Então, ao longo dos anos. Ao longo dos anos, exatamente. Então, o que acontece? Se você não tiver uma boa formação acadêmica, não tem, é muito difícil você começar o seu desenvolvimento. Então, o que o conhecimento acadêmico traz? É esse começo, né? Essa velocidade inicial, para a partir daí você desenvolver sua vida profissional. Exatamente. Nós sabemos que o senhor foi para outro estágio da sua carreira acadêmica. Hoje está realizando doutorado em Ciências dos Materiais pela Universidade Estadual Paulista, campus de Itapeva, e nós queríamos saber como é esse doutorado, qual é a visão e qual a perspectiva futura em cima desse doutorado em Ciência dos Materiais. É uma questão que eu fiquei muito satisfeito, muito feliz com relação à Unesp de Itapeva, é que ela buscou exatamente as características da região e desenvolver a área acadêmica, desenvolver as questões acadêmicas voltado para a característica dessa região. Qual seria, né? A questão madeireira, né? A indústria madeireira. Então, a Unesp ela desenvolve, né, a tecnologia dentro dessa área. Então, eu busquei também aplicar na medida do possível, né, usar a minha experiência profissional no desenvolvimento dessa área. Esta experiência, né, no desenvolvimento de materiais em geral e no trabalho com redes neurais, eu procuro aplicar isso e buscar a aplicabilidade dentro da área da indústria madeireira. Então esse é o foco, é buscar essas tecnologias e aplicar dentro do foco de desenvolvimento da região. Perfeito, professor. O senhor comentou anteriormente a sua experiência profissional, esse conhecimento tácito que o senhor possui há muitos anos, e confrontou diretamente com a cultura da nossa região. Como foi essa sua adaptabilidade à cidade de Itapeva e como foi a troca de um grande salário na indústria automobilística por um salário menor? Isso tem mais a ver com realização pessoal? Bom, com relação ao grande salário, isso fica por sua conta. Mas falando sério agora, primeiro eu sou nascido na região, então assim, na verdade eu voltei para uma... Itapevense mesmo? Itapevense, então voltei para a região de origem, então estou muito à vontade, ainda tenho velhos amigos. Como diz Elba Ramalho, né? Estou de volta ao meu aconchego. Estou de volta ao meu aconchego. Velhos amigos como o próprio Marcelo. Né? Que muito bom, o professor Marcelo Martins Rhodes, que é um itapevense nato, não é verdade? E que defende com unhas e dentes a sua natureza, né? Por ser natural de Itapeva. E outra questão importante, assim, é que a gente sempre coloca em conversas mais informais, que os grandes centros são excelentes para você se desenvolver profissionalmente. Mas a qualidade de vida realmente você consegue obter nas cidades médias e menores. Com certeza, eu sou uma prova disso. Exatamente. Então, o que eu busquei? Exatamente assim, uma vez que, como a gente conversou aqui, houve um grande desenvolvimento na região nos últimos 10, 20 anos. Então, isso propicia que você tenha a oportunidade de voltar para a região com uma contribuição? Com contribuição e com condições, né, de contribuir nesse desenvolvimento, participar desse desenvolvimento. E associado a isso é a questão da qualidade de vida. Quando você coloca na balança essas duas coisas, você tem a oportunidade de se desenvolver profissionalmente, continuar seu desenvolvimento, aliando uma qualidade de vida superior, você está praticamente nos melhores dos dois mundos. Então, isso propiciou, e eu vejo que essa é uma oportunidade que outras pessoas podem seguir, de você conseguir enxergar isso, sem preconceitos. Olha, é um centro menor, obviamente, mas existem possibilidades de você ter um desenvolvimento acadêmico, de você fazer um desenvolvimento na área técnica,
e buscar essa questão assim de você ter tempo livre. E aquelas questões óbvias, né? Você não precisa perder tempo com o trânsito, você não tem aquele estresse dos grandes centros. Um dos maiores problemas hoje é com relação, né, à sua locomoção, da sua residência até o seu local de trabalho. Exatamente. Outra questão interessante é que, pela própria característica da região, o custo de vida é bem inferior aos grandes centros. Se você colocar na balança custo da educação, transporte, alimentação, moradia. Então, isso tudo propicia uma série de condições para que você migre para o interior. Retorne às suas origens. As origens, exatamente. Professor, para que nós terminemos o dia de hoje, essa nossa conversa que foi muito produtiva, eu queria que o senhor pudesse fazer a gentileza de nos dar uma mensagem final e explicar, né, para os nossos web telespectadores a importância desse conhecimento de hoje. Muito bem. Dentro dessa questão do desenvolvimento da região, um ponto também que tem me deixado feliz é a possibilidade da região receber um outro curso de engenharia de produção de materiais da Unesp de Itapeva. Realmente, né? Parece que estamos aí recebendo para o ano de 2013, é isso? Exatamente. Estão nas negociações finais, né, para a definição desse curso, né? Já houve uma aprovação do governador com relação a isso, está se desenvolvendo. Estão estudando essa hipótese. E o curso é engenharia de manufatura ou é engenharia de produção? Existe uma questão que está sendo discutida, né, com relação ao nome, ainda ao nome não da graduação. Mas o foco assim, seria engenharia de produção de materiais, ou seja, uma engenharia de produção voltada ao desenvolvimento de materiais. Então, eu acho uma questão ímpar também de a gente ter uma universidade de renome internacional como é a Unesp, um curso gratuito, provavelmente noturno, então reúne todas as possibilidades assim de das pessoas, né, dos jovens da região continuarem na região e ao mesmo tempo possam estudar numa universidade de nome e se desenvolver profissionalmente. Então isso é uma questão assim ímpar. Eu acho que uma experiência ímpar. Experiência ímpar, e espero, né, que os jovens olhem com muito carinho essa possibilidade. Eu conversei com o professor Carlos Afonso, uma pessoa extraordinária, uma simpatia de pessoa, que nos ofereceu hoje um grande conhecimento. Gostaria de agradecer o nosso diretor, o professor Marcelo Martins Holtz, que sempre está aqui nos bastidores, aí dando uma ajuda para a gente com relação ao formato do programa, como nós devemos entrevistar o entrevistado. Gostaria também de agradecer o Grupo Itanews, que nos oferece esse espaço, né, ao nosso pessoal que trabalha aqui no ETEC em Ação. E o ETEC em Ação fica muito agradecido com o professor Carlos Afonso e até uma próxima. Eu que agradeço, muito obrigado.